Maria? Olá, boa tarde. Eu sou a Mara Rúbia, doutoranda no programa de pós-graduação em Estudos Linguísticos da Universidade Federal de Uberlândia, e na companhia da Maria, estamos aqui para falar um pouquinho sobre a oficina, o nosso mini curso, que vai explicar um pouquinho sobre pesquisa narrativa. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou a Maria do Livramento, né? Estamos nesse curso aqui, que é uma introdução à pesquisa narrativa. Sou pesquisadora narrativa, né, pela Universidade Federal de Uberlândia, e estamos muito felizes em tê-los aqui em nosso mini curso, né? E como eu já disse, é uma introdução à pesquisa narrativa. Eu vou projetar e vou compartilhar a tela aqui, e a Mara vai me dando as coordenadas, né, Mara? Se está tudo ok na projeção. Está tudo certo, Maria. Está ótimo. Pronto. Então, o título do nosso minicurso é uma introdução à pesquisa narrativa, à investigação baseada na experiência, né? E eu sou a Maria do Livramento, doutoranda do curso de pós-graduação em Estudos Linguísticos pela Universidade Federal de Uberlândia, juntamente com a minha colega Mara Rúbia, também da universidade, no mesmo curso. Falar de pesquisa narrativa é falar em pesquisa qualitativa e que tem como centro a experiência. Eu trouxe aqui esse trechinho, né, para mais ou menos definir a pesquisa narrativa, e ao fundo aqui, no finalzinho do slide, eu tenho a foto da Clandine. Essa foto aqui foi retirada do Instagram do nosso grupo de pesquisa, o GPNEP, que já tem quase 16 anos de existência, tá? E eu coloquei a data de 2023. Então, a investigação narrativa é uma maneira de oferecer uma experiência. É uma colaboração entre pesquisador e participantes, por um tempo, em um lugar ou série de lugares e na interação social com o meio. O investigador adota essa matriz como central e continua com o mesmo espírito, concluindo a investigação ainda centrado no viver e contar, revivendo e recontando as histórias das experiências que compõem a vida das pessoas, tanto individual quanto social. Então, se a gente parar para pensar, a investigação narrativa ela está preocupada com o ser, com a vida do ser, né? Por quê? Porque as experiências, elas carregam em si, naturalmente, a ideia de passar conhecimento pelo que foi aprendido durante aquela experiência. E essa experiência, né, Maria, o objeto. Oi. Só um pouquinho. Está na sala, Thaís Cunha. Thaís, eu sou a Mara, a Maria está projetando, e o evento está sendo gravado nesse momento. Então, como vocês estão na sala, qualquer dúvida pode sinalizar, para que a gente pare, explique um pouquinho, e seja entendido. Tá. Então, bom. Então, eu vou retomar aqui. Ela entrou agora, né? Ela não ouviu o que eu disse. Eu vou retomar a definição, então, de pesquisa narrativa, tá? E aí, o que é investigação narrativa? É uma maneira de oferecer uma experiência, né? É uma colaboração entre o pesquisador e o participante por um determinado tempo, em um lugar ou série de lugares, né? Por meio da interação social com o meio. O investigador ele vai adotar uma matriz como central e continua o mesmo espírito, concluindo a investigação ainda centrado no viver, contar, revivendo e recontando as histórias das experiências que compõem a vida das pessoas, tanto individual quanto social. Tá? Esse aqui
a citação da Clandini. E eu havia dito que essa foto aqui da Clandini foi retirada do Instagram do grupo GPNEP. É uma página que nós temos, que é o grupo de pesquisa em pesquisa narrativa, e já tem quase 16 anos de existência. Inclusive, o ano passado, quando a gente fazia uma disciplina, né, com esse título de pesquisa narrativa, nós tivemos o prazer em tê-la virtualmente, né, ela deu uma palestra lá para a gente, falando sobre um dos termos que nós usamos na pesquisa narrativa, foi muito, assim, muito valoroso para a gente. E aí, eu dizia que o objeto da pesquisa narrativa é a experiência. E essa concepção de experiência, né, para nós, a pesquisa narrativa, né, e formulada por Clandini Connolly, teve a influência de Don Dewey, tá? Então, essa experiência é acunhada por ele, esse educador americano, norte-americano, né, que era filósofo e educador, e ele é um dos precursores do pragmatismo americano, que defendia a necessidade de se estabelecer uma educação que se envolvesse na base da experiência. Ele elaborou uma teoria, né, ou seja, uma teoria da experiência, com a noção de que a educação deveria orientar-se para a promoção de interações que pudesse experienciar experiências educativas, porque em seu livro ele vai dizer para a gente que existe 2 tipos de experiência: experiências boas e experiências que não são tão boas assim, né? E que as experiências boas pode te proporcionar uma continuidade com outras experiências. Aí que, em outras palavras, experiências, elas contribuem para o crescimento e o conhecimento e a construção do conhecimento. E elas são base, né, segundo o John Dewey, para experiências futuras, tá? E aí, essa interpretação aqui, eu tirei de uma tese de dissertação da Paula, 2019, na página 21. E aí, quando a gente trabalha com essa noção de experiência na pesquisa narrativa, qualquer pesquisa que a gente vai fazer, a gente tem que, e qualquer experiência que a gente vai olhar, né, olhar com o binóculo da pesquisa narrativa, a gente tem que levar em consideração 3 aspectos que a gente chama de espaço tridimensional. Primeiro é a sociabilidade, ou seja, eu sempre vou levar em consideração o pessoal, né, o meu pessoal enquanto pesquisador, e o social. A temporalidade, então, assim, a experiência, ela se dá no passado, no presente e no futuro. Tudo que eu vou pesquisar, mesmo que eu esteja aqui no presente, eu tenho que ter um olhar retrospectivo para o passado e prospectivo para o futuro, sempre com essa ideia, um pé ali no passado, no presente e um no futuro. E outro espaço que tem que ser olhado sempre que eu penso em pesquisa narrativa é o lugar. O que é esse lugar? Esse lugar é o espaço da experiência no presente, eu, enquanto pesquisadora, e quando eu estou pensando nas minhas narrativas, e eles podem ser trazidos na memória ou eles podem ser imaginativos. Esse lugar pode ser a escola, o campo, o escritório, a sala de aula, enfim, todos esses espaços eles podem ser aludidos e ali visto a experiência oriundo daquele espaço. Outra peculiaridade em relação a esse espaço tridimensional é que eu não posso levar só em consideração, por exemplo, o social e o pessoal, que é a sociabilidade. Eu não posso levar em conta somente o lugar, nem posso levar em conta somente a temporalidade. O que eu coloquei aqui para vocês, nesse cone, espécie desse prato com os 3 espaços, é que elas estão imbricadas. Uma não acontece sem a outra estar presente, tá? Apesar da gente
didaticamente falar em 3 espaços, mas na realidade eles são imbricados. Um influencia o outro e vice-versa. Um aspecto importante também nessa teoria do John Dewey, né, que é o principal ali, a pedra fundadora para nós pesquisadores nessa perspectiva de pesquisa narrativa canadense, é entender a experiência na educação, que é o papel da interação. Essa interação ela permite a gente reconhecer que a experiência se dá em 2 direções, o pessoal e o social. E outra coisa também, o Dewey vai falar para a gente que a experiência ela nunca se dá por si mesma, estática no tempo e no espaço, mas ela resulta de experiências passadas e gera outras futuras. O que caracteriza a continuidade? O que a gente chama na pesquisa narrativa de contínuo da experiência, que é uma experiência gerar outra experiência. Por exemplo, se eu estou pensando aqui numa pesquisa narrativa aqui, acho que da Carol, se eu não me engano, que ela é farmacêutica e quando pequena, ela sempre brincou de dar aulas, né, de ministrar aulas, enfim. Os eventos foram, ela se formou farmacêutica, mas sempre ficava batendo ali na teclinha aquela coisa, não, tem que fazer alguma coisa diferente. E aí, essas experiências do passado dela, como de dar aulas para os alunos imaginativamente, fez com que ela se lançasse a ser professora. E aí, então, o que acontece? Então, esse processo contínuo, um processo do passado, do pessoal dela, vem influenciar na experiência futura. O terceiro aspecto também é a situação, que também está ligada à noção de interação, que é o que eu acabei de falar. Essa situação aconteceu no passado, né? Na casa dela, enfim, ela dando aula para os irmãozinhos dela, enfim. E aí, o que acontece? Influencia no futuro, né? Na profissão dela. Tá? Então, assim, essa noção de experiência, outra situação que eu posso narrar para vocês. Por exemplo, eu tinha que ir para uma festa e eu tive que fazer uma maquiagem e fui para uma maquiadora profissional, levei minha filha. E aí ela me vendo sendo maquiada também, e a maquiadora dispôs materiais de maquiagem. Quando foi uma semana depois, ela se propôs a fazer o mesmo, né? Então, assim, uma experiência que ela teve vai gerar outra experiência, tá? Maria, deixa eu só volta um pouquinho. Volto. Eu gostaria também de compartilhar, deixar um pouquinho, ilustrar a experiência que é boa e uma experiência que não é tão boa. Como a Maria já disse, a experiência que é boa, ela dá uma prospecção de continuar, de avançar, e não significa que uma experiência não tão boa é aquela desagradável, que foi uma catástrofe, que foi um desastre. Não significa isso. A experiência que você não prospera, que não é um objeto de investigação posteriormente. E para ilustrar, eu tenho 2 exemplos, particular mesmo. Eu, na companhia de uma mulher que queria perder peso, e todos os dias me chamava para fazer Cooper. Então, na verdade, eu era quase obrigada a acompanhá-la. E então, eu fazia esse Cooper, eu não precisava perder peso, mas ela estava nesse exercício, e todos os dias eu corria. E, com o momento, eu me vejo em uma escola, e desse treino com essa mulher, uma professora na escola reconhece que eu tinha muita velocidade. E aí eu começo, então, a me dedicar ao atletismo. Passei por um tempo, competi, e posteriormente eu faço a minha primeira graduação em educação física. Então, algo da experiência, e foi desejando, e vai uma, e vai outra. Uma experiência não tão boa remete também à escola, no momento em que eu era obrigada a fazer lembrancinha para o Dia dos Pais, desconsiderando que era filha de uma mãe solo.
Então, essa experiência faz com que esse dia não tenha representatividade. Não é um dia importante, pelo contrário, é um dia que eu nem gosto. Então, o exemplo aí de uma experiência boa, que vai, você abre o espaço para que outras experiências venham, e uma experiência não tão boa, que ali coloca-se um ponto final para dizer, não, aquilo não me interessa, não precisa ser investigado sobre isso. Tá? É só isso, Maria, obrigada. Isso mesmo, Mara, isso mesmo. Você tem toda a razão. Então, na pesquisa narrativa, para a gente fazer uma pesquisa, a gente tem que pensar, e ela vai partir de dois tipos de pesquisa, né? O que a gente chama de contar de histórias, né? Que o termo do inglês vem o telling, que é o contar histórias, e o living, que é vivenciar histórias. No telling, que é contar histórias, as experiências estudadas, elas ocorrem antes da pesquisa. O que isso significa dizer? Por exemplo, a minha pesquisa não é do tipo tele, e sim do living. Por quê? Porque eu comecei a minha pesquisa, a trabalhar com a minha pesquisa, mas o que eu vou levar em consideração mesmo é quando eu estiver em campo aplicando, por exemplo, a sequência didática que eu planejei, né, para a minha sala de aula. E aí, a partir das anotações que eu fizer ali, em contato com os meus participantes, é que vai surgindo o meu contar e recontar de histórias oriundas desse momento. Então, a partir do momento que eu penso a minha pesquisa, mas que eu ainda não vivi essa pesquisa, então a minha pesquisa ela vai ser do living, porque é do vivenciar histórias. Mas se eu decidir, por exemplo, montar um projeto e contar as histórias que eu vivi lá no meu mestrado, por exemplo, como as histórias já ocorreram, eu apenas estou recontando e compondo sentido das histórias que ocorreram comigo no mestrado, eu vou estar adotando o contar de histórias, tá? Então, é sempre nessas duas direções. Ou eu vou escolher o contar de histórias, ou eu vou escolher o vivenciar de histórias. E o que fazem os pesquisadores narrativos? Eu coloquei uma questãozinha aqui, né? E aí, a Clandine e o Connelly, nesse livro de 2015, que inclusive é uma tradução feita pelo grupo de pesquisa GPNEP, né, que é a pesquisa qualitativa, na página 107, a Clandine vem falar para a gente que os pesquisadores narrativos, eles tentam se familiarizar ao máximo com as tantas e multifacetadas narrativas presentes no campo da pesquisa. O que acontece? Quando você entra no campo da pesquisa, são tantas narrativas que vão surgindo à medida que você vai caminhando, que o pesquisador ele vai ter que tentar verificar ali, compor sentido, né, dessas narrativas, sem se atropelar, e levando em consideração o que os participantes viveram, vivenciaram, tá? De forma relacional. E eu coloquei outra pergunta aqui: o que se pode esperar de uma pesquisa narrativa? Como isso aqui é apenas um mini curso introdutório, claro que tem muito tempo que eu estou falando aqui, que muita gente talvez não não consegue alcançar a priori, né? Mas quando você aprofunda na pesquisa narrativa, alguns termos começam a fazer sentido para você. Então, o que se pode se esperar de uma pesquisa narrativa? É que ela é uma pesquisa relacional, né? Onde o pesquisador também participa da pesquisa, conta e reconta suas próprias histórias e a de seus participantes. O que é diferente isso? Nessa pesquisa relacional, né?
o pesquisador, ele também é participante. Diferente das pesquisas qualitativas que a gente está acostumado a ler. Porque eu vou dar um exemplo por mim mesma. No mestrado, eu não trabalhei com pesquisa narrativa. Eu até utilizei algumas narrativas que foram traduções de gravações, né, de um debate na minha sala de aula, e eu peguei essas narrativas, essas transcrições, e analisei. Só que a minha história pessoal não foi contada nesse trabalho, nesse texto. Então, essa é a diferença do texto de pesquisa narrativa, né, para outros tipos de pesquisa. As histórias são tanto fenômeno quanto método de estudo, né? Então, todas as histórias que compõem a pesquisa narrativa, elas são tanto método, né, porque é uma metodologia, mas elas também são fenômenos a serem estudados, né? E também a pesquisa narrativa ela é de base ontológica. Para quê? Para entender a experiência como fenômeno historiado. Então, não dá para eu ter uma experiência e de repente, quando eu estou no campo da pesquisa narrativa, né, essa minha experiência, ele é um fenômeno que eu tenho que ter um olhado, tem que ter um olhar para ele, né? E olhar de maneira que eu vou verificar o que veio antes, né? O que aconteceu no momento e o que possivelmente pode originar ali para o futuro, né? A experiência, o conhecimento que vai gerar ali para o futuro. Né? Então, vou pegar outro exemplo. Por exemplo, eu estou fazendo uma pesquisa sobre, eu vou pegar outra dissertação que eu li, sobre contação de histórias. Uma professora fez uma pesquisa sobre contação de histórias, ela era professora de espanhol, e aí na dissertação dela, ela narrou as histórias que ela adotou para pesquisar como acontecia essa contação de história em espanhol para crianças, para a educação infantil. Então, quando eu leio essa dissertação dela, se eu sou uma professora de espanhol que tem esse público, o que ela viveu, o que ela vivenciou lá, o que ela contou, a experiência que ela teve lá e que ficou registrado na dissertação dela, vai me servir como base, como conhecimento para eu agir, né? Para eu me orientar em relação a esse fenômeno historiado, a esse fenômeno contado por ela. E aí eu trouxe outra questão também, que são as tensões vividas por pesquisadores narrativos. São alguns, mas eu trouxe duas aqui. A primeira, que assim faz muito sentido para mim, eu enquanto pesquisadora narrativa iniciante, é entender justamente a pesquisa narrativa. E aí, como é esse entender? Esse entender, principalmente que eu vejo quando eu estou no grupo, quando a gente está nas reuniões lá com o pessoal do GPNEP, né, o grupo de pesquisa, né, nossa comunidade responsiva, é que a maioria das tensões é a escrita mesmo narrativa, sabe? E eu mesma também, quando eu mando os meus textos para a minha orientadora, ela fala, nossa, Maria, mas isso aqui está parecendo mais a escrita positivista. Cadê a narrativa? Você não está pensando narrativamente, né? Que é diferenciado, é um outro olhar, é uma outra maneira de se relacionar com a pesquisa, é uma outra maneira de ver a experiência narrada, né? E outra tensão é quando você já está em campo, né? E você precisa negociar essa relação. Você, enquanto pesquisador, você precisa negociar essa relação com o participante, né? O participante de contar uma história, aí você registra, e aí você passa para o participante fala, não é bem isso que eu falei. Então, tem essa tensão de você negociar. Será que é isso? Será que é isso que eu entendi? Será que é isso que o participante está me passando? Essa negociação nem sempre é fácil.
A Clandine fala que quando ela e o Connolly, principalmente o Connolly, quando estava em campo, que é lá no Canadá, quando ele voltou em campo, numa das pesquisas dele, a professora falou, não precisa você voltar, não, eu não vou participar mais, não. Então, isso é uma tensão, né? Isso é uma tensão que o pesquisador tem que estar atento na hora que resolve fazer pesquisa narrativa, né? E aí, agora, eu vou passar para a Mara para falar para a gente sobre os termos narrativos. Como eu já disse anteriormente, isso é uma introdução, né? Então, a gente, assim, não pretende dar um curso que eu sei que vai ficar, mas é só para quem está assistindo ter uma noção do que acontece na pesquisa narrativa, né? Só lembrando que quando a Clandine vai falar para a gente que quando eles estavam pesquisando, né, e formando esse método de pesquisa narrativa, eles levaram em consideração considerações, por exemplo, da área da psicologia, né, com o Kohler, que já fazia um tipo de pesquisa narrativa, né, considerações da área da administração também, da psicologia. E aí, assim, esses contributos resultaram no tipo de pesquisa que nós fazemos, né? Essa versão de pesquisa narrativa advinda do Canadá, que é pesquisa co-narrativa. E o que eu mais costumo ler e ver nos artigos aí se dizendo que é pesquisa narrativa, mas na realidade não são pesquisa narrativa, são pesquisa com narrativas, né? Ou melhor, pesquisa com análise de narrativas. E aí usa só as narrativas como pretexto para análise. O que a gente faz aqui é diferente, e a Mara tem mais a nos falar sobre esses termos narrativos, e ela vai apresentar como se fosse um esqueleto mesmo de um projeto que você vai fazer aí com a pesquisa narrativa. Pronto, Mara? Pronto, sim. Então, nesses termos, como a Maria já antecipou, a pesquisa narrativa só é pesquisa narrativa devido à experiência. Então, é preciso ter uma experiência para se fazer uma pesquisa narrativa. E o que diferencia muito de uma pesquisa positivista é o que nós pensamos a respeito de uma estrutura dos termos que nós conhecemos como objeto de pesquisa, e que, para a pesquisa narrativa, existem alguns termos que eu vou tentar ilustrar um pouquinho, mas que distancia dessa estrutura positivista que está aí predominante até hoje. Pode falar, Maria. Esse livro, inclusive, é considerado a nossa Bíblia, né? Ele foi produzido pelo Grupo de Pesquisa Narrativa e Formação de Professores, que é o JPNEP, em 2011, teve uma segunda edição revisada em 2015. Então, esses termos ali nos levam esse livro nos leva a compreender os termos narrativos para dar sustentação teórica e metodológica para as pesquisas narrativas. E aí, como o primeiro termo, são vários, tá? E a gente coloca que pontua alguns. O primeiro termo são narrativas iniciais. O que vem a ser narrativas iniciais? Quando se pensa em fazer uma pesquisa narrativa, a primeira coisa é fazer um movimento retrógrado de narrativas, de experiências já vividas, e que dessas experiências acabam moldando a inquietação de pesquisa. Então, nessas narrativas iniciais, que você está contando algumas experiências que te inquietaram e fez com que você desejasse a fazer uma pesquisa narrativa, ali, sem que você perceba, está embutido a justificativa pessoal, que você já traz aí, que foi a sua experiência, né, única, uma justificativa teórica e prático-social. E dessas narrativas, praticamente, são narrativas autobiográficas, que você
vai falar e vai contar da sua experiência, e dessa experiência você deseja algo além, é o que vai se tornar aí a sua pesquisa, a sua investigação. E aí, a compreensão de quem nós somos na pesquisa narrativa, porque a partir do momento que você coloca no papel a sua história, as narrativas iniciais, e você faz um movimento retrógrado, essa história já não é a mesma que você viu. Então, automaticamente, você já está compreendendo e recontando uma história, se mostrando, se constituindo como pesquisador narrativo naquele momento. Pode passar, né? E aí, quando eu tenho, então, as minhas narrativas iniciais e essas inquietações vão surgindo, para uma pesquisa positivista, iria colocar, olha, você precisa ter um problema de pesquisa agora. Você precisa, o que você quer saber? Eu quero pesquisar isso e por quê? O seu problema de pesquisa é isso. E na pesquisa narrativa não existe um único problema. Aliás, nem é problema, são inquietações e que denominam puzzle. Esse puzzle é o enigma, é aquilo que eu não sei e aquilo que eu vou investigar. Uma outra questão importante do puzzle, que difere muito do objeto de pesquisa, da questão de pesquisa, é que na questão de pesquisa eu vou o percurso todo com o intuito de obter uma resposta. E na pesquisa narrativa, eu não preciso ter nenhuma resposta, porque é esse percurso de investigação, de diferenciar, sair desse binário de certo ou errado, então é algo construído e que não existe uma resposta dita, pronta e acabada, porque dessa experiência não existe um ponto final. Como a Maria foi colocando ali, desse contínuo, essa experiência gera outra experiência, e é um ciclo. Tem experiência do passado, do presente, e que é aí que eu projeto para o futuro. Então, essa parte, esse puzzle, é o processo de pensar narrativamente. E essas inquietações, elas iniciam ali a minha narrativa inicial, ela perpassa e vai seguindo até eu posso finalizar a minha pesquisa com outro estudo. E aí surgem vários puzzles e não é um único puzzle em si. Pode passar, Maria. Mara, só lembrando que, inclusive, esse puzzle, você pode terminar uma pesquisa, inclusive, com um puzzle também. Exatamente. É muito interessante. E aí, por isso que diferencia muito que nós não estávamos preparados para isso. O conflito ali de pesquisadores narrativos, no caso meu e da Maria, que somos iniciantes na pesquisa narrativa, é esse conflito daquilo que a gente vem reproduzindo ao longo do nosso percurso, de ter aquele objeto muito definido, de buscar uma resposta, e que tem que ter uma resposta para aquela investigação um pouco distante, que eu vou ali muito com referencial teórico, e na pesquisa narrativa, a experiência que me leva ao referencial teórico. Não é o referencial teórico que eu coloco, então, a experiência. O referencial teórico só existe porque houve uma experiência. Então, quando eu tenho então, as minhas histórias iniciais, eu começo ali as inquietações, os enigmas, os primeiros puzzles, eu traço as justificativas. Então, tem a justificativa pessoal, a prática e o teórico social. Na justificativa pessoal, que iniciou muito dessas narrativas iniciais, ela quer compreender quem somos, quem estamos nos tornando, o que me leva a pesquisar, e eu vou ilustrar um pouquinho quando eu falar do meu projeto em andamento. Quando vai para a prática, é que o que me levou a essas histórias, essas narrativas iniciais, e o desejo, a motivação que me levou para a investigação, eu vejo, então, na prática, o contexto em que eu estou inserido. Então, nesse contexto, se eu vou abordar o ensino, o cuidado, as práticas sociais, sempre pensando que essa investigação é minha. Mesmo que eu estou em relação com o outro, a investigação da pesquisa narrativa é sempre de si. Então, a justificativa é pessoal e essa justificativa prática da minha própria prática. E na teórica social é que dessa justificativa pessoal, da justificativa prática, eu almejo com o trabalho, o que planejo com essa investigação? Conhecimentos metodológicos de
divulgar, de ampliar as discussões, de pontuar algo que até então não está sendo muito visível, inclusive de apresentar um outro olhar dessa visão de pesquisa positivista para uma pesquisa que não é tão, pode-se dizer que não está muito bem abrangente aí no meio científico, de pensar que a pesquisa narrativa é um conjunto de historinhas, e não é bem assim, é um percurso teórico, metodológico, assim como qualquer outra. Pode passar. Inclusive, essa justificativa pessoal prática e teórico-social, ela surgiu bem depois, segundo a Clandini, porque a maioria das pesquisas que ela e o professor estavam fazendo estava sendo muito questionada. O que vocês estão fazendo? É só historinhas? E não é isso que nós, pesquisadores narrativos, fazemos. Pelo contrário, exige muito esforço, né, Mara? Uhum. Muito estudo e muita dedicação para conseguir pesquisar narrativamente o objeto da experiência. Só um parênteses aí, Letícia, seja bem-vinda aí na sala. Como deu uns 15 minutinhos e não tinha entrado nenhum participante, o Flávio está gravando e assim vocês acompanham, podem tirar dúvidas a partir de agora, como você entrou agora, Letícia. E, ao final, ali, a gente abre para discussão e temos até uma dinâmica para fazer, tá? Sou a Mara e a Maria aí na minha companhia. Então, quando eu tenho as minhas narrativas iniciais, eu vou para o puzzle, do puzzle ali eu traço as minhas justificativas. Quando eu me coloco na pesquisa narrativa, é um ciclo de viver, contar, recontar e reviver. Esse ciclo, ele está inserido naquilo que a Maria falou lá atrás, no lugar e no tempo ali, onde que eu me coloco naquele contexto. E envolve a reflexão propiciando outro olhar sobre as próprias experiências. Então, o que significa? Que eu vivo uma experiência, então, eu vivi ali uma experiência. Eu conto essa experiência, e ela já tem uma modificação desse contar, que não é a mesma que eu vivi. Eu reconto e eu revivo. Então, esse processo, ele vai acontecer durante todo o processo de investigação da pesquisa narrativa. E, às vezes, eu vou recontar não só uma vez. E aí, esse reviver não significa que eu vou viver novamente aquela primeira experiência, porque é impossível eu voltar ali. Eu revivo a partir da minha recontação. Então, daquilo que eu contei, daquilo que eu recontei, e a cada recontar, eu revivo esse recontar. E não reviver o início ali desse viver, dessa experiência que foi única e que não dá para voltar à mesma. Pode ser uma experiência semelhante, mas aquela é única e ela está lá. Pode passar, e Maria, se quiser complementar, fica à vontade. Aí. Então, você falando aí, Mara, eu lembro quando eu tinha mandado o texto para minha orientadora, eu coloquei nas minhas narrativas iniciais, eu coloquei assim, algo do tipo, lembro nitidamente quando isso aconteceu. Aí a minha orientadora falou, não, você não lembra nitidamente quando isso aconteceu, porque é impossível a gente recobrar na memória exatamente o que aconteceu. A gente sabe mais ou menos o que aconteceu. Então, esse recontar não é a mesma coisa da experiência que aconteceu, porque cada experiência ela tem a sua singularidade. Então, esse recontar já tem a sua particularidade. Então, assim, aí eu lembro quando eu coloquei isso, ela falou, não, isso não pode, você pode retirar, porque não é assim. A gente, ao recontar, a gente não sabe exatamente com todos os detalhes como ocorreu, mas é o recontar da experiência, porque aquela experiência já passou e ela tem a sua singularidade. E a gente não consegue retomar imaginativamente essa singularidade. Além de não conseguir, esse recontar
sempre ele vai ter uma operação, ou está faltando uma parte da primeira que você contou, você inclui mais uma parte daquilo que você recontou, porque não dá realmente, como a Maria colocou, de ser a repetição nitidamente daquele momento, independente de qual tempo que foi. Porque a experiência, a nossa experiência é tipo, nós temos a experiência do almoço de hoje, e é o que nós estamos vivendo uma outra experiência. E esse vai sendo um fio contínuo, esse viver de experiência. Então, se eu paro nesse momento e vou narrar a minha hora do almoço, já não é a mesma hora do almoço que eu vivi. Já é esse recontar daquilo que foi vivido, aqui horário diferente, para nós o que era meio-dia, para vocês, 11 horas da manhã. Então, é esse recontar que não tem como ser o mesmo, porque já passou ali, tem um singular. E aí, quando a gente continua nesse processo de investigação, e a gente vai para campo, quando não é uma pesquisa autobiográfica somente, então, daquela pessoa que está falando, que está dizendo de si, nós temos participantes. E tendo participantes, todo projeto exige a aprovação do comitê de ética. Então, quando a gente vai para campo, a gente tem um conjunto de material que são os textos de campo, o que acontece ali, e a nossa narrativa daquele momento. Depois desses textos de campo, a gente começa a construir textos intermediários para depois os textos finais. Então, o texto de campo, ele vai falar daqueles pontos da pesquisa. Então, onde que eu estou inserida, quem são os participantes, o molde, o interesse tanto do pesquisador como daquele participante ou como dos dois. Então, esse texto de campo é daquele momento, daquela situação que está sendo investigada. E nesse momento ali, tanto o pesquisador como participantes estão ali traçando os seus textos daquele momento que estão. Um diferencial para a pesquisa narrativa, que acho que nós não colocamos nos slides, é que, diferente de uma pesquisa positivista, que vai ter tanto X de participantes, na pesquisa narrativa é um número reduzido de, no máximo, 4 participantes. Porque não é uma pesquisa que vai só coletar dados. Pelo contrário, ela vai estar interagindo e vivendo experiências desse contar e recontar, tanto do pesquisador como do participante. Então, analisar, investigar 30 participantes, 30 narrativas, 30 histórias, seria impossível nesse percurso. Então, é um número reduzido de, no máximo, 4 participantes, e que inclua a pesquisadora participante. Quando, então, vai para os textos intermediários, o que são esses textos intermediários? É a transição dos textos de campo para os textos finais. É como ele precisa ser moldado, tendo em vista naquilo que eu tracei, nas linhas justificativas, nos meus objetivos, e de várias coisas que vieram aparecendo ao longo dessa investigação. Então, esses textos ainda não são os textos que vão compor o meu texto final, a minha dissertação, a minha tese, ou ali o contexto daquele artigo, mas aqueles textos intermediários que eu volto e falo, peraí, quais eram as justificativas? Quais eram os objetivos traçados? E quais eram as indagações? Nesse texto, eu estou seguindo ou estou afastando desse percurso. Então, só depois que eu começo, então, a jogar ali, a incluir os meus textos finais, que é formulado durante a composição de sentidos. E eu vou falar um pouquinho sobre a composição de sentidos no próximo slide, que é o momento que nos questionamos por que eu estou escrevendo. Porque quem são os personagens da minha investigação? Que sentido eu estou compondo? Por que eu decidi falar sobre isso e não sobre aquilo? E aí, esse texto final é um conjunto, fechamento daquela base inicial ali de entrada de campo, dessa reflexão do que é, das minhas justificativas, dos textos que eu decido, porque eu escolho, eu decido colocar como texto final para compor o meu trabalho ali final. Pode passar, Maria. E aí, quando chega essa composição de sentidos, a composição, ela vai nos dizer como ressignificar os dados. Essa composição
não busca pleno significado. Não, e aí dados está entre aspas, porque eu não tenho dados a serem coletados em pesquisa narrativa. E aí, quando, então, eu procuro, não tem um significado específico, eu componho sentidos. O que são os compor sentidos? É a leitura que eu faço, a escrita, a reescrita, e o pensamento de reflexão que me faz ir nos questionando aquilo que foi falado anteriormente. Por que eu coloquei isso? Por que ao narrar eu destaco tal tema? Por que ao narrar eu coloco, eu escolho essa questão, isso para problematizar? Essa composição de sentido, ela também é levada para um grupo de apoio. Esse grupo de apoio é um local confortável, de segurança, onde nós lemos as nossas narrativas, seja de textos intermediários, seja de textos de campo e até os textos finais, para outros pesquisadores narrativos, e eles pontuam ali, às vezes, coisas que passam batido pelo nosso olhar, que está ali viciado naquele contexto nosso, mas que uma pessoa de fora analisa e nos leva a refletir aquilo que talvez é muito importante e que estava sendo deixado de lado. E aí, esse grupo de apoio é, na pesquisa narrativa, um local onde eu levo as minhas dúvidas e eu também contribuo com as dúvidas de outros pesquisadores narrativos. Para nós, é o GPNEP, que é o Grupo de Pesquisa Narrativa e Formação de Professores, inclusive, eu vou colocar daqui a pouco no chat ali, o seminário que vai acontecer este ano, está com inscrições abertas, envio e submissão de trabalhos até hoje, e vai dar para perceber um pouquinho pontos relevantes a mais da pesquisa narrativa e, dessa forma, esse caminho, esse percurso teórico metodológico. Um ponto interessante também da composição de sentidos, o que não é permitido na pesquisa, nas pesquisas positivistas, é a escrita de diferentes formas. Então, quando eu componho sentidos, no meu texto final, pode ser um poema, pode ser em outras formas, sem ser aquela estrutura de citação, aquela estrutura bem positivista que nós conhecemos. Então, as diferentes formas, pode ser por uma música, pode ser em forma de teatro, pode ser em forma de poema, e diferentes formas que não deixam de ser relevantes e não deixam de ser, permanecer ainda nesse percurso teórico metodológico. Mas ela é tão objetiva que ela dá abertura para diferentes formas. Pode passar, Maria? Mário, você está falando aí, eu estou lembrando aqui que, inclusive, para compor esses, entre aspas, dados, nós podemos abrir mão de vários recursos, né, para contar essas histórias. Nós podemos usar fotografias, imagens, relato dos participantes, que mais? Objetos, roupas, sapatos, enfim, muita coisa dá para fazer para a gente montar esses textos, né? Para análise, para compor sentido. Então, assim, aí também já difere da escrita positivista, né? Que está acostumada só uma maneira de compor sentido, esses dados, né? E aí eu acho que mais para frente a Mara vai falar, inclusive, dos impasses com o Conselho de Ética que nós tivemos que passar em relação a esses dados, né, Mara? E uma outra coisa ali da composição de sentidos, que cabe aqui falar, que só desse recontar, então eu estou em campo, e depois eu vou ilustrar o processo que eu estou vivendo. Eu estou em campo, então estou começando, estou construindo, elaborando, escrevendo os meus textos de campo, meus textos intermediários, para então terminar os textos finais, e nesse percurso já estou compondo, só do recontar essa experiência, eu já componho sentidos, porque aquilo que nós falamos anteriormente, eu reconto e já não é
da mesma forma que aconteceu. E esse recontar já está sendo já compostos sentidos, porque eu faço uma reflexão, eu já tenho um outro pensamento daquele momento que eu revivi ao narrar. No meio dessa composição de sentidos, eu posso, então, fazer a discussão dos sentidos compostos. O que é essa discussão? Então, determinado tema vai falar sobre histórias de mulheres pretas. Então, eu estou narrando, estou falando ali sobre mulheres pretas, tá? E, de repente, nessa composição de sentido, eu levo para a discussão de sentido sobre o racismo, por exemplo, sobre a questão racial. Então, e aí eu posso, então, trazer o referencial teórico, porque o referencial teórico chega na pesquisa narrativa após a experiência. Então, a narrativa que eu exemplifiquei de mulheres pretas ali, ela vem com suporte quem que fala sobre mulheres pretas? E aí, que temática? O que eu posso discutir com essa narrativa? Apareceu algo relacionado ali, reforçou o racismo, reforçou a discriminação. Isso completa a composição de sentidos com a discussão de sentidos compostos. Agora sim, Maria. E aí, por fim, para fechar esses termos, tá? Porque tem outros aí, que, inclusive termos que eu estou no processo de compreensão. Temos a ética relacional. Quando a gente submete vai para a investigação narrativa, eu tenho a opção de fazer uma pesquisa autobiográfica que vai falar somente da minha experiência. Quando eu vou para uma pesquisa que envolve participantes, temos que passar pelo comitê de ética. Nessa aprovação do comitê de ética, para a pesquisa narrativa, existe uma ética relacional, que vai além do comitê. O comitê, ele é o órgão que quer dar segurança para aquele participante de pesquisa, com sua identidade, com a preservação de dados. Então, nesse processo, o comitê de ética, ele quer que detalhe qual vai ser o instrumento de pesquisa, em que vai ser submetido esse participante. Então, nós temos, às vezes, uma dificuldade de apresentar tudo isso para o CEP, porque nós não temos dados a ser coletados. Então, a gente tenta apresentar para o CEP e dizer, olha, a nossa pesquisa, ela é relacional. O que quer dizer esse relacional? Ela não termina depois que eu coleto dados. Ela não termina ali quando eu faço um questionário e pronto, acabou. Tchau, participante, e agora eu vou fazer a minha pesquisa. A pesquisa narrativa, ela tem uma ética relacional, e esse participante, como ele compartilhou de experiências, de narrativas próprias, eu tenho que ter uma ética, um respeito, porque ele faz parte da história, ele é aquela história narrada. E ele não pode ser ignorado, deixado de lado, como se você obteve o seu objetivo e agora, ponto final. Ele segue o seu caminho e você segue o seu. E, então, é um respeito, uma confiança daquilo que foi compartilhado, dizendo que aquela experiência, ela só pertence a quem vive e pertence também a quem convive ali. Então, o participante, ao narrar, ao compartilhar a sua experiência, a experiência não é só dele, a experiência passa a ser minha também, porque eu passei a ter contato direto com essa pessoa. Eu tenho contato diretamente, eu compartilho daquela vivência, quando eu também estou a todo momento compartilhando outras experiências. Então, esse lugar de respeito, de confiança, e até o que a Maria colocou nos slides iniciais, de negociação, porque quando eu entro em campo, eu negocio com o meu participante, que na verdade, quando não é o meu, tá? Estou falando até equivocadamente, que não é meu participante, porque senão o poder de posse é o participante da minha pesquisa, porque a pesquisa sim é minha, mas esse participante, ele faz parte. É como se esse participante fosse um coautor da minha pesquisa, porque ele não deixa de fazer parte da minha pesquisa em nenhum momento. Ele faz parte até o momento que eu finalizo e entrego, e ele é uma vida historiada, composta ali naquele texto, que vai estar disponível logo
Quer completar alguma coisa, Maria, sobre essa ética? Não, é isso mesmo, né? Essa tensão, inclusive, eu quero até dar um depoimento, porque quando a Mara também viveu isso aí, mas quando eu fui submeter o meu projeto ao Conselho de Ética, eles questionaram, cadê os dados? E aí eu tive que montar uma carta na qual eu relatava por que nós não usamos dados. E eu tive que montar uma carta, justificar com citações da pesquisa, né, colocar referências bibliográficas e explicar bem a miúde o que acontecia na pesquisa narrativa que não cabia nós colocarmos dados. Inclusive, antes de eu montar essa carta, até sentei com a minha orientadora e falei, uai, vamos fazer então um questionário, porque de qualquer forma eu vou fazer algumas perguntas para os participantes. Ela falou, não é assim que funciona. Vamos fazer uma carta, então, você faz uma carta, explica como se dará o processo, baseado em quê, né? Que você está falando isso, e você submete ao comitê e eles têm que aceitar, porque se nós colocarmos, por exemplo, uma entrevista semi-estruturada, que era o que eu havia pensado, semi-estruturada, né? A pesquisa é uma entrevista aberta, em que eu faço 2 perguntas, mas as respostas podem variar. E aí ela falou, não, porque aí foge a natureza da pesquisa. A natureza da pesquisa narrativa não admite esse tipo de dado, porque não tem dado, não existe dado. Né? Ela é diferente até nisso. E aí foi um complicador. Então eu tive que me readequar, fazer essa carta. E aí depois mandei para o CEP e finalmente eles aceitaram, né? Enfim, mas assim foi bem doloroso assim o processo, né? Porque todo projeto que é submetido ao CEP vai com dados. E eles precisam desses dados, enfim, tem até o local lá, já o nome, do documento com dados e tal, e tem que ter, né? E aí eu fiz a carta, enviei, e aí foi aceito, né? Justamente para mostrar que é diferente o tipo de pesquisa que a gente faz, né? E esses entre aspas, dados, eles só são obtidos depois que você aplica a pesquisa. Não tem como eu prever esses dados, porque a Clandine vai falar para a gente, no livro dela de pesquisa narrativa, que às vezes você vai para campo com um objetivo na cabeça, objetivo geral definidos, específicos também. E quando você está lá finalizando a pesquisa, em meio aos seus textos de campo, né, dos textos intermediários e até os textos finais, e aí você enxerga uma possibilidade que você não havia enxergado antes. E aí, todos os seus esforços caminham naquela direção. Então, os esforços caminham naquela direção para eu compor sentido a partir daquilo que eu enxerguei depois que eu terminei toda a pesquisa, né? E aí eu vou recorrer até a suportes teóricos para validar não, a gente não trabalha com validação na pesquisa narrativa, para compreender aquele processo que foi visualizado. Então, esses dados, eles não podem ser compostos antes da gente entrar em campo. Por isso que a gente fala que não tem dados, que a gente não pode presumir uns dados observáveis. Até porque essa ética relacional, quando você está no campo, que aí você começa a se relacionar com o seu participante, às vezes ele vai te dar um direcionamento que você não havia previsto. Então, é tudo muito móvel, é tudo muito fluido na pesquisa narrativa. Às vezes a gente começa de um jeito e termina de outro. Igual eu já falei anteriormente, às vezes você vai caminhando em uma direção e chega no término da pesquisa, você formou um novo puzzle. Então, é muito
areia movediça mesmo, sabe? É muito fluido, muito móvel. Então a gente não tem certezas. Se é uma coisa que não há, é certezas, né? Porque na pesquisa positivista você tem uma ideia na cabeça, você formula hipóteses, você faz objetivos específicos, você se lança a campo, você faz você monta ali seus dados de pesquisa, vou usar entrevista, vou usar isso, vou usar aquilo. Depois você colhe isso e você vai analisar. O que a gente não faz na pesquisa narrativa, né? É completamente diferente. Então, a gente não tem controle sobre o que vai acontecer para frente, diferente do estilo positivista. E aí, no estilo positivista, como a Maria está falando, eu tenho um término. Chega o momento, chega o prazo, dissertação 2 anos, doutorado 4 anos, pronto, acabou. E a pesquisa narrativa não tem esse fim, ou seja, aquele momento, aquela experiência pode ser finalizada, e por isso nós temos outros puzzles pode surgir, inclusive terminar o seu texto com outros puzzles. Então, não existe o certo ou o errado, não existe o pronto e acabado. A pesquisa narrativa, ela só é pesquisa narrativa porque existe o não saber. E esse não saber é não ter certeza de nada. A gente não sabe, não tem certeza do percurso que nós vamos traçar. Como a Maria colocou, nós vamos com uma ideia, nós temos objetivos, foi traçado as nossas justificativas, mas é na interação com o participante da pesquisa que a gente vê o caminho que vai nos levar. E esse caminho não tem como ser traçado e definido previamente. Ele vai acontecendo. Então, é mais ou menos isso no contexto da ética relacional. Como a Maria bem colocou, o grupo de pesquisa narrativa e formação de professores, aqui da UF vai fazer 16 anos. Desculpa. E até hoje, o Comitê de Ética da Universidade Federal de Uberlândia não conseguiu entender qual é a proposta e os objetivos e a fundamentação teórica e metodológica da pesquisa narrativa. Então, os nossos projetos retornam porque eles não conseguem ilustrar e entender essa ética relacional, que não é tive contato, é tantas pessoas, pronto e acabou. Que existe uma relação no percurso dessa pesquisa e não é em coletar dados, sabe? Então, dessas experiências, fica muito preso o conceito de experiência além da teoria, assim, sem entender a teoria da experiência, porque não é a experiência como a palavra usada que nós conhecemos, mas uma teoria da experiência. Então, ao nosso confronto, eu acho que o maior confronto dos pesquisadores narrativos é quando a pesquisa envolve participantes e a tentativa de fazer com que o comitê de ética compreenda, porque às vezes, como nós não temos certeza de nada, relatar algo, dizer ponto final, é complicado para pesquisadores narrativos, porque é um percurso que não dá para determinar ali, eu vou fazer isso, eu vou coletar isso e pronto, acabou. E depois, tchau, já peguei as minhas informações e acabou. Isso que dificulta muito. E aí, pode passar, Maria. A outra coisa também, eu acho que a Mara até já mencionou, deixa eu só voltar lá, é a questão do número de participantes, né, Mara? Que sempre esbarra, até que agora não muito, mas antes esbarrava mais. O questionamento, por que de só tão pouco número de participantes? Né? E como a Mara já bem explicou, isso justifica porque para você trabalhar com um número grande de participantes não fica viável, porque a relação é muito estreita entre o participante e o pesquisador. E o pesquisador precisa ouvir o participante. Então, por exemplo, se eu pego uma sala com 30 alunos, não tem como eu ouvir 30 alunos e compor sentido de 30 narrativas, isso duplicado por 3, são hipóteses, por exemplo, 60, enfim, não tem como.
Então, o que se considera é um número reduzido de participantes, justamente para ter qualidade na pesquisa. E isso até um certo tempo foi meio que embargado no Conselho do Comitê de Ética, até que hoje, pelo menos esse quesito não foi barrado no meu. Mas vira e mexe, eu ouço relatos de justificativa, porque do número reduzido de participantes também. E aí, assim, para finalizar essa minha fala, eu ilustro um pouquinho o tema, né, do meu processo de doutoramento, Thaís, que chegou aí depois. Eu sou doutoranda no programa de pós-graduação em estudos linguísticos da Universidade Federal de Uberlândia. Estou no meu segundo ano de doutorado e o tema, né, provisório da minha pesquisa é a experiência com reaproveitamento de lixo na concepção de outros materiais, uma pesquisa narrativa na formação docente. Então, ilustrando um pouquinho, as minhas narrativas iniciais partiram de um momento que um cara me oferece uma balinha num ponto de ônibus, no terminal de ônibus, eu recuso, e ele, então, abre, descasca essa balinha, coloca a balinha na boca e joga o papel no chão e fala, dá serviço para essas pessoas, né? Se referindo ao pessoal que faz a limpeza daquele momento. Uma outra narrativa é que eu reúno 300 caixas de leite, uma turminha de educação infantil que eu trabalhava, elaboro e construo uma casinha de caixa com essas caixas, com essas 300, e logo após encerro o ano letivo, e quando eu retorno, jogaram essa casinha fora. E eu fico decepcionada, porque jogaram, não foi só uma casinha, foi o projeto, foi a minha contribuição para o planeta, e um tempo depois, eu já atuando na formação docente, eu proponho com a minha turma, futuras pedagogas, a construir material pedagógico usando o material reaproveitado, e depois de lindeza confeccionada, nós não conseguimos expor esse material, esse rico material, na semana pedagógica do curso. Então, essas narrativas iniciais me levaram a vários questionamentos. Por quê? Do currículo, onde que estava? Será que a criança ela não aprende brincando? Sobre o meio ambiente, sobre a nossa responsabilidade social, porque enquanto eu jogo um papel no chão, é consciência social do lugar, da onde tem essa pessoa, do descarte de lixo, do descarte de pessoas. Então, eu venho, então, traçando essas inquietações para definir, então, a minha justificativa pessoal, a justificativa prática e a teórico-social, e eu começo na investigação. O meu projeto em si, eu tenho, né, 3 participantes comigo, mais 2 participantes. Eu ministro, estou em atividade, estou em campo, recentemente, iniciei em agosto, elaborando um curso de uma oficina que trabalha com material reaproveitado. Então, nós construímos materiais em conjunto ali, com coisas que iriam para o lixo. Os participantes dessa oficina constroem outras coisas em casa. Depois de 15 dias, a gente apresenta essas coisas que foram confeccionadas, e aí, dentre os participantes, nesse percurso de 5 meses, ali eu vou construindo os meus textos de campo, os meus textos intermediários, já tenho, então, definido quais são os meus participantes, e aí o percurso da escrita já com esses textos finais. E é assim que eu agradeço ali a atenção e passo para a Maria para falar um pouquinho da pesquisa dela, e depois nós queremos fazer um exercício narrativo para fechar o nosso mini curso. Obrigada, e a Maria fala com vocês agora. Pessoal, a minha pesquisa também é de doutorado, né? Tá com esse título aqui provisório, podcast, vídeo selfie, vídeo minuto, experiência com meus alunos do ensino fundamental 2, nas aulas de língua portuguesa. São alunos do 9º ano, né, com os quais eu já trabalho há um bom tempo, né, com essa faixa etária, e eu já comecei, como eu já disse anteriormente para vocês, já passou pelo Conselho de Ética, e eu já entrei em campo, já estou aplicando as oficinas, nas sequências didáticas, e assim,
tem me dado gratas surpresas. Estou nos textos de campo ainda, não estou nem nos intermediários, nem tampouco cheguei nos finais, estou nos textos de campo. Mas, assim, esse interesse em estudar os gêneros, né, porque a minha ideia é estudar esses gêneros da oralidade, os gêneros orais, né, porque nas minhas narrativas iniciais, eu conto um episódio que ocorreu comigo quando eu estudava a antiga 8ª série, que hoje corresponde ao 9º ano. Quando nos foi solicitado para a gente fazer uma apresentação oral não, perdão, um teatro, né? E aí eu narro toda como aconteceu, como ocorreu, as dificuldades, enfim, e tal, né? A organização. E também narro outras histórias que ocorreram comigo já enquanto professora, quando eu tentei aplicar alguma atividade com gêneros orais, né, e narra aí as dificuldades, né, as inquietações, porque a gente sempre, quem é professora de língua portuguesa sabe disso, sempre preconiza-se a escrita e a leitura, e sempre, em último caso, fica a oralidade, né? E aí, por isso que eu percebo a necessidade de se ter um olhar mais direcionado nesse sentido, né? E aí, esse aí é meu puzzle. E aí eu venho aplicando iniciar agora em agosto, essas sequências didáticas, inspiradas em Do Chanelly, né? Nas sequências didáticas forjadas por eles, né? Inspirado neles. E aí eu estou aplicando, e aí eu não sei para onde que vai ainda essa minha pesquisa, como eu já falei para vocês. Só lá para o finalzinho, lá para 2025, mais ou menos, é que eu vou saber mais ou menos para onde que vai a minha pesquisa. Mas a ideia é essa, eu investigar a aplicação desses gêneros orais em sala, né? Usando do método, né, e da forma de pesquisa narrativa. Eu ainda não tenho em mente como eu vou formatar, como vai ser a forma da minha tese, né? Porque na pesquisa narrativa a gente tem essa possibilidade de você escrever a tese usando outras formas, e não só a canônica que nós conhecemos. Eu ainda não pensei, estou pensando ainda como que eu vou montar isso, e é isso, tá? Eu agradeço a todos, né, a todas, porque pela presença, e eu vou parar o compartilhamento e nós vamos abrir. A gente vai fazer o exercício, Mara, narrativo, ou a gente vai abrir para perguntas primeiro? O que você acha? Deixa eu parar aqui, peraí. Vamos esperar, talvez a Thaís tenha alguma dúvida, gostaria de falar um pouquinho, e assim, convidá-la também, se ela quer participar desse exercício narrativo com a gente, né? Thaís, quer falar um pouquinho? Inclusive, Maria, como... Pode falar pelo chat aí, Thaís. Depois, eu tenho até que ver, porque como está gravando, não sei se o Flávio vai retornar aqui, porque ele colocou para gravar e disse que assim, que encerrássemos, poderíamos só sair da sala. E aí, Thaís, talvez você entrar em contato, colocar seu nome que deve aparecer para eles para gravação, seu nome completo para certificação, né? Então, Thais, assim, está tudo tranquilo? Ficou alguma dúvida? Alguma coisa que você gostaria de perguntar sobre a pesquisa narrativa? Se a gente puder conseguir responder de alguma forma,
Ótimo, você colocou o nome completo, né? Fica como registro. Sim. E aí, nós tínhamos proposto um exercício narrativo, até para esse exercício mesmo, de pensar narrativamente. Aí, que bom que você gostou, eu te convido aí, Thaís, a participar do seminário, coloquei um link aí, seja muito bem-vinda. Se você desejar, nós não colocamos o nosso e-mail aí no último slide, mas eu coloco aqui daqui a pouquinho no chat. Se você tiver interesse em participar de alguma reunião, algum encontro do grupo de pesquisa narrativa e formação de professores, os encontros acontecem toda sexta-feira, das 10 ao meio-dia, e será muito bem-vinda para conhecer, para ouvir narrativas. E agora, a gente, então, para fechar, para encerrar aqui, o nosso exercício narrativo é de pensar em um objeto que você está usando agora e que você fala desse objeto. Conta a história desse objeto que você escolhe. A primeira coisa que vem na sua cabeça, algo que você está usando, que está com você nesse momento, e conte a experiência, fale algo sobre esse objeto. Você quer começar, Maria? Uai, pode ser. O objeto que está visível aqui, eu acho. Ah, não, tem um aqui que não está, mas eu vou mostrar. Peraí. Tá dando para vocês verem? Uma caneta de crochê? É uma caneta. Deixa eu colocar aqui, tá vendo? Ela é de crochê. Ela é uma flor aqui. Acho que dá para ver, ó. Uhum. Sim. Que eu ganhei recentemente. Que a minha irmã trouxe, né? Para mim, a minha irmã muito querida, ela estava aqui agora no início de agosto, a segunda semana, aliás, de agosto, e a minha irmã, ela mora na Paraíba e ela está fazendo um tratamento, contra o câncer. Ela teve um câncer no olho e é raríssimo. E ela, lá na Paraíba, enfim, ela fez todos os recursos, enfim, não obteve sucesso. Eles falaram que ia ter que tirar, arrancar o olho dela. E aí ela veio para São Paulo para fazer um tratamento. E já tem uns 3 anos que ela está nessa vida, né? Então, de 6 meses ela vem aqui. E vez ou outra ela vem aqui em casa, em Uberlândia, dá um pulo aqui em Uberlândia. E a minha irmã, ela não teve filhos também, e ela adotou uma criança no início desse, né, não, início do ano passado, tá certo. No início do ano passado, e tá muito feliz, né? E trouxe a filhinha dela, primeira viagem dela. E aí ela trouxe essa caneta de presente para mim. Então, só esse objeto já me traz todas essas memórias afetivas que são muito importantes para mim. Por isso que eu resolvi hoje mostrar essa caneta. E ela trouxe, claro, porque com a criança, viajar com a criança, não dá para trazer nada muito mais de maior volume, tem que ser uma coisa mínima e bem leve, né? Para viajar em vários aeroportos e vir para cá. Então, ela trouxe essa caneta como lembrança. Então, ela me traz toda essa história, tem toda essa história por trás, né? Toda essa experiência vivida que eu pude participar, olhar para ela me lembra desse momento, dessa semana que ela, a filhinha dela e o marido dela ficaram aqui em casa, uma loucura, enfim. Eu não dormi a noite direito com criança, que eu já estava desacostumada, mas assim, foi muito valioso para mim. Bom, Thaís, eu posso ler aqui, então, que você escreveu? Estou frente ao meu diário, um pequeno caderno de folha sem falta, no qual escrevo coisas e pensamentos que me ajudam a aliviar a tensão e a ansiedade. É um objeto pequeno, assim posso carregar para qualquer lugar. Embora não tenha valor material, posso agora usá-lo, tem um enorme valor sentimental.
É como se fosse uma extensão do meu cérebro, fica no meu coração. Eu vou me escrever qualquer coisa e é sempre bom ter material disponível de amor. Já sinto você na pesquisa narrativa, Thaís. Sim, sinto também. Você, uma pesquisa narradora nata. Tá. Thaís, coloca até seu e-mail aí para a gente, nós vamos entrar em contato com você para você conhecer um pouquinho mais da pesquisa narrativa, viu? Vai ficar maravilhada, porque é isso mesmo, Thaís, é o que... e olha só como é rica a pesquisa narrativa. Uma coisa que é muito pessoal poder ser compartilhada, sem julgamento e ter a importância que merece. É tão importante para você que quando chega para nós em forma de narrativa, se torna importante também para nós. E, embora a gente não usando o termo de validar na pesquisa narrativa, mas é como assim, eu uso esse validar, estou criticada e massacrada pela orientadora, de forma assim, de dar importância àquilo que o outro não dá importância. Mas que, de repente, nesse grupo, nessa acolhida da pesquisa narrativa, opa, é tão importante e está em destaque nesse momento. Oh, Maria, anota o e-mail da Thaís, que nós vamos ficar atrás dela. Deixa eu copiar aqui, peraí. E, então, assim, o Flávio já perguntou quando a gente quiser interromper, para falar para ele que pode parar a gravação, então eu vou fechar aqui para falar para ele interromper a gravação, e a gente pode continuar conversando com o meu objeto. Então, o meu objeto que eu olho agora, enquanto a Maria falava, é esse vestido. Por sinal, já tem alguns anos. E esse vestido tem uma história muito boa. Ele foi adquirido em plena 25 de março, aquele fuzuê de barraca, de ambulantes, que eu amo estar. E eu lembro, assim, de procurar, e, de repente, quando eu vi aquele vestido, nem lembro, mas era um preço muito diferenciado dos vestidos que tinha em Uberlândia ou em Goiânia, que eu mais vou. E eu olhava assim, nossa, esse vestido barato, do jeito, vou levar. E ele tinha um detalhe, ele tem um detalhezinho. Aqui, ó, a única coisa que eu não gosto muito é que ele veio como se fosse com um colarzinho. E como o colar é meio dourado, eu não gosto de nada dourado. Então, foi a primeira coisa que eu descartei nele. Olha, eu falo descarte, tudo tem lixo, né, Maria? Tudo envolve descarte. Tudo tem lixo na minha vida. Então, assim, é algo que é muito significativo, que tem muita importância, que toda vez que eu coloco, vem na mente o dia que eu adquiri. Vem na mente e eu falo, vou voltar logo naquela 25 de março para comprar e para renovar meu guarda-roupa. Então, é algo muito pessoal, que inclusive já tendo alguns anos, eu não consegui desapegar. E olha que eu reúno sempre roupas, e aí para doação, ele ainda não consegui. Então, era essa aí a história, a experiência que eu tinha para narrar. Vou falar aqui para o Flávio, que já pode interromper a gravação. E a gente pode conversar um pouquinho aí, se for do interesse. Eu gostei muito da narrativa da Thaís. E é isso mesmo. Quando eu estava narrando, por exemplo, a caneta, né? Falei da minha irmã, eu me segurei para não chorar, né? Porque algumas lembranças para nós pesquisadores narrativos podem ser dolorosas até no recontar, que é o nosso caso, no contar e no recontar. E eu vejo que o seu diário aí, né? Eu senti na sua narrativa você. E é isso. Pesquisa narrativa é você sentir o pesquisador quando você lê a narrativa do pesquisador, sabe? Aquele negócio, lembrei agora de folhetim, sabe? Nossa, quando o pessoal fala assim, nossa, esse folhetim, se você espremesse até sangue. Aí eu lembrei, né, que na pesquisa narrativa, quando a Mara estava lendo a sua narrativa, eu senti sua emoção, eu senti você,